Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 29 de julho, hoje a igreja celebra a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. Sim, os três irmãos. Na liturgia de hoje, a liturgia nos dá duas opções de evangelho: o evangelho segundo São João e o evangelho segundo Lucas. E nós vamos ficar para a nossa meditação com o evangelho segundo Lucas do capítulo 10, versículos 38 ao 42, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje a memória dos irmãos, né, dos santos Marta, Maria e Lázaro, veja, o evangelho bastante conhecido, né, de Marta e Maria, e geralmente quando nós ouvimos esse evangelho e meditamos, nós muitas vezes queremos confrontar Marta com Maria, né? E muitas vezes condenando Marta, né? É claro que Jesus faz uma certa exortação a Marta, mas é bem verdade que nós devemos compreender bem este evangelho, esse texto, não simplesmente para defender Maria e condenar Marta, mas para tirarmos um grande ensinamento para a nossa vida. E a reflexão que eu quero fazer hoje, diante desse texto evangélico, é o seguinte: será que eu, muitas vezes, não estou me fazendo de senhor da minha própria vida? Ao invés de me colocar sob o senhorio de Cristo? Será que Jesus é de fato meu Senhor? Ou eu me declaro e me autoproclamo Senhor de mim mesmo? Talvez você, como cristão católico, diga assim: não, Jesus é meu Senhor. Veja, isso aqui é tão interessante, meu povo, porque muitas vezes nós podemos fugir do senhorio de Jesus sem nós percebermos. E eu quero dar um exemplo bem concreto aproveitando esse texto de Marta e Maria. Duas atitudes. Vamos começar com Maria. Maria foi aquela que, como diz o Evangelho, né? Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Ela se senta aos pés do Senhor como discípula. Ela se dobra diante de Jesus para escutar a sua palavra. E Jesus vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. Se a gente prestar atenção, a gente sempre fala diante desse evangelho de rezar e trabalhar. Como já dizia São Bento, né? Ora et labora. Orar, rezar e trabalhar. Né? Estava na regra de São Bento. Rezar e trabalhar. É o que nós devemos fazer. É o que nós devemos fazer. Mas veja, qual é o nosso problema muitas vezes? E aí é onde eu quero chegar. Maria foi aquela que se curvou diante de Jesus para escutar a sua palavra. E essa atitude, como diz Jesus, é essencial, é a melhor parte. Não que nós devamos ficar só na oração. A oração deve ser acompanhada da ação. Só que em Marta, qual é o problema de Marta aqui? Que ela, diante dos seus afazeres, dos muitos afazeres de sua agitação,
essa agitação, esses afazeres. Aquilo que Marta estava fazendo era importante. Cá para nós. Era uma coisa boa. Estava servindo Jesus, estava querendo agradar Jesus, então muitos afazeres na casa para dar o melhor para Jesus. Mas cuidado. E aí eu chamo a atenção para isso. Muitas vezes nós, na igreja, até fazemos muitas coisas. Tem gente dizendo assim: ah, é porque eu estou muito cansado, eu trabalho muito na igreja, eu me dedico demais. Muito bem. Agora, eu pergunto para você: tudo aquilo que você faz na igreja, o seu trabalho pastoral, o seu trabalho de evangelização, está sendo precedido da escuta da palavra de Deus? Sim, meu povo, compreenda. A gente pode cair no erro muito grave de cairmos no ativismo pastoral, uma ação pastoral que não é precedida pela oração, pela escuta. Eu tenho que entender, você tem que entender que a nossa ação pastoral, a nossa ação de evangelização, ela precisa acontecer motivada pela oração e pela escuta da palavra de Deus. E quando eu simplesmente faço coisas sem rezar antes, sem nós percebermos, veja como isso é tão grave, sem nós percebermos, nós estamos dizendo que Jesus não é o nosso Senhor, que nós é que somos o Senhor de nós mesmos. Por quê? Porque nós fazemos tudo sem consultar a Ele, sem pararmos diante dEle, sem escutarmos a Sua palavra. Então, o que está motivando a nossa ação pastoral? O que está motivando a nossa evangelização? Todo o trabalho que nós fazemos na igreja, na pastoral, no grupo, no movimento, seja o que for. Isso é muito sério, meu povo. Porque, veja, quando eu deixo de rezar e simplesmente trabalho, eu estou dizendo o que na prática? Que eu não preciso de Deus. Eu sei o que eu vou fazer e faço. Isso é de um orgulho muito grande, é uma soberba. É o pecado do orgulho, da soberba. Eu não preciso rezar. Eu já sei o que fazer. Cuidado. Por isso que muitas vezes a nossa ação pastoral, o nosso trabalho na igreja não dá frutos. Por isso que muitas vezes a gente diz assim: ah, mas eu faço tanta coisa e não acontece. Eu trabalho tanto e as coisas não acontecem, não dão fruto. Se nós não estivermos ligados a Jesus, unidos a Cristo, a nossa ação pastoral não dá fruto, porque nós caímos no ativismo. Nós vamos nos cansar e cansar os outros. Isso é muito sério. E o pecado é justamente este. Quando eu não rezo, quando a minha ação pastoral, quando o meu trabalho pastoral não está precedido da oração, da escuta da palavra de Deus, eu estou me fazendo Senhor. Eu estou agindo como Deus. Eu sei o que é melhor, eu sei o que fazer, eu vou lá e faço. Não preciso rezar, não preciso de oração. Será que você não está caindo nesse pecado? Será que você não é uma pessoa como Marta, muito ocupada na igreja? Veja, eu estou falando de coisas boas, mas que diante da graça de Deus pode não ser. Isso é muito sério, meu povo. E tem tanta gente na igreja que está trabalhando, mas não está rezando. Cuidado. É tempo de recomeçar. É tempo de fazer um exame de consciência. Então, que o nosso lema também seja o lema de São Bento: orar e trabalhar. Não só orar, não só trabalhar, os dois. Toda ação precisa ser precedida da oração, da escuta da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos na igreja para o reino de Deus só tem sentido se for precedido pela vida de oração, pela escuta da palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.